Fala marcado, sejam muito bem-vindos, prazer estar aqui com vocês. Estamos em mais um dia da Quaresma do Espírito Santo e hoje eu quero responder a seguinte pergunta: como que a gente sabe se nós somos ou não batizados no Espírito Santo? Bom, se isso te interessa, fica comigo até o final porque eu vou trazer inclusive partes bíblicas para justificar essa resposta. Mas deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Já clica agora no seu like porque isso já vai me ajudar bastante, fechou? Vamos lá. Atos 2 vai dizer que quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, houve-se um som como de um vento impetuoso e viram línguas como de fogo repousando sobre cada um deles, e então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Isto está em Atos capítulo 2. Só que as línguas que nós vemos em Atos no capítulo 2 não são as línguas que nós vemos hoje nas igrejas, que na verdade, o que acontece atualmente? O Espírito ora bem, mas a mente fica infrutífera. Tá? O apóstolo Paulo fala sobre isso, em outra ocasião eu falo sobre isso aqui para vocês. Então, o que aconteceu em Atos 2 foi uma manifestação do Espírito Santo através do dom de línguas, porém idiomas. Tanto é que no versículo 7 a gente vai encontrar o seguinte relato, que aquelas pessoas estavam atônitas, elas estavam assustadas, dizendo: como que nós ouvimos eles falarem nosso idioma, se nós não somos a mesma terra que eles? Então, o dom de línguas em Atos 2 é o dom de idiomas. O Espírito Santo se manifestou de uma forma tão grande ali que o que saía da boca daqueles apóstolos, aqueles cristãos, eram idiomas os quais eles falavam das grandezas de Deus. E isso você pode ler em Atos capítulo 2, o versículo 1 até o 13, se não me falha a memória. Mas é esse trecho. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que ler a Bíblia com seu contexto. A gente não lê a Bíblia apenas um trecho isolado. A gente tem que pegar o contexto do trecho completo, senão a gente acaba criando heresias. Agora, segunda coisa, como que as pessoas recebiam o Espírito Santo na igreja primitiva? Elas ouviam a palavra e aceitavam a palavra. E o aceitar a palavra, consequentemente, faz com que a pessoa se arrependa. Então, as pessoas ouviram, aceitaram, se arrependeram e receberam o Espírito Santo. Tem uma parte no livro de Atos que vai dizer que Pedro nem terminou de falar, o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas. O que isso significa dizer? O nível de aceitação e entrega que aquelas pessoas tiveram naquele momento com o recebimento da pregação do Evangelho. Isso aconteceu em Atos 10, com a família de Cornélio, se eu não me engano também em Atos 18. Só que também é possível a gente ouvir falar do Evangelho e não ser batizado no Espírito Santo. É o que acontece também no livro de Atos, quando os apóstolos chegam em um determinado lugar e perguntaram se aqueles cristãos já haviam sido batizados no Espírito Santo. E eles respondem assim: nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Olha só. E perguntaram: qual batismo que vocês são batizados? E eles disseram: apenas no batismo de João. Então eles tinham uma parte do Evangelho e veio os apóstolos e completaram essa outra parte que estava faltando neles. Então assim, nós temos que ouvir falar de Jesus, nós temos que aceitar e nos arrepender dos nossos pecados, temos que, como eu já disse, né, ouvir falar do Espírito Santo e aceitar o Espírito Santo. Quando eu aceito o Espírito Santo, quando eu aceito Jesus, quando eu aceito Deus, eu me arrependo de verdade, a minha entrega é verdadeira, então o Espírito Santo passa a vir sobre mim. Só que a palavra batismo significa estar imerso. A palavra batismo significa imersão. Então o batismo no Espírito Santo é uma imersão no Espírito Santo que o Senhor Jesus faz na vida do crente. E aí, como é que isso se manifesta? Através dos frutos. Tem muita gente que fala em línguas, e eu já vi isso, que depois dão mau testemunho. As obras que ela manifesta são obras de carne, são obras pecaminosas, ou seja, elas falam em línguas, mas essas línguas não são do Espírito Santo. Então, nós não podemos concluir que falar em línguas é sinal de ser batizado no Espírito Santo. O que caracteriza uma pessoa ser cheia do Espírito Santo é Gálatas 5, a partir do versículo 16 ao 23, que eu vou ler apenas os 22 e 23, que vai dizer:
O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O cristão que é cheio do Espírito Santo, ele vai emanar essas características chamadas de fruto do Espírito Santo. O crente que não é batizado no Espírito Santo, ele vai emanar as obras de Gálatas 5, 19 ao 21, que vai trazer exatamente as obras da carne. Imoralidade sexual, vou até citar algumas para vocês aqui, ó. Idolatria, libertinagem, inimizades, iras, discórdias, invejas, olha só isso daqui. E como é que a gente faz então para estar imersos no Espírito Santo? Uma vida de constante entrega, uma entrega verdadeira. Espírito Santo, vem sobre mim, me encha da tua presença, eu quero ser batizado. Quando você perceber que dentro de você o fruto do Espírito está em evidência, você foi batizado no Espírito Santo. E como é que eu falo em línguas? Peça a Deus o dom de línguas, tá? Para a gente encerrar então. Mas então quer dizer que se eu receber o Espírito Santo eu nunca mais vou ficar triste? Eu nunca mais vou sentir uma coisa diferente? Vai. Só que o fruto do Espírito vai se sobressair, ou seja, a tristeza veio, mas o Espírito Santo, através do fruto, vai alegrar o nosso coração. Às vezes uma pessoa tentou nos magoar, mas o amor do Espírito Santo vai fazer com que a gente não guarde aquilo no nosso coração. Às vezes nós éramos pessoas muito ruins, malignas, e agora nos tornamos benignos. Olha só, isso são características de uma pessoa que tem o Espírito Santo. E é por isso que Jesus vai dizer sobre os falsos profetas: pelos seus frutos os conhecereis. Se o falso profeta a gente conhece pelos frutos, o verdadeiro profeta também será pelos frutos. Se o falso cristão a gente conhece pelos frutos, o verdadeiro cristão cheio do Espírito Santo também será pelos frutos. Mas, entenda, a vida cristã é uma vida prática, então você precisa manter relacionamento com o Espírito Santo, porque esse preenchimento, essa imersão no Espírito Santo que nós muitas das vezes temos, nós podemos perder com o relaxo espiritual, e aí entra a necessidade da renovação. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham entendido. Até o nosso próximo encontro, forte abraço.